participação, que o canal EBD Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Saúde a todos os irmãos e irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Aqui é o presbítero missionário Márcio Nogueira, dirigente da igreja aqui na cidade de Cabrobó, por sua vez Pernambuco. Nós estamos aqui no campo missionário, em igrejas em construções, e pela graça de Deus temos dado graça para estarmos também contribuindo com a Escola Bíblica Dominical por meio dessas pré-aulas que nós publicamos semanalmente, por sua vez já com antecedência, para que os irmãos possam estar se preparando para melhor dar sua aula. Você, caro professor, você, aluno, por sua vez, ministrar sua aula da melhor maneira possível. Eu quero, nesta lição, aproveitar a oportunidade para dizer aos irmãos que nós estamos estudando esta revista aqui, né, no terceiro trimestre de 2019, que tem como tema Tempo, Bens e Talentos, sendo um mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós iremos estudar a lição de número 9, que tem o tema A Mordomia do Trabalho. Esse tema é muito importante para nós que trabalhamos, né? Como eu já falei em outras lições anteriores, que eu venho trabalhando na obra do Senhor por amor, né? É como diz a palavra do Senhor, dá de graça o que recebeste de graça. Eu não tenho salário, né? No momento eu não tenho salário para fazer a obra do Senhor. Tenho me doado, não tem sido, por sua vez, desprazeroso para mim fazer esse trabalho que eu faço, por sua vez, dirigindo igreja, né? Que Deus me concedeu esta dádiva e estou feliz por isso, certo? Mas não tenho salário para fazer a obra do Senhor. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que todo obreiro é digno de seu salário. Porém, eu sou enfermeiro, eu trabalho na vida secular, minha esposa também trabalha, me ajuda, e nós temos nos mantido com o suor do nosso rosto. Também, por sua vez, não digo que, por sua vez, o pastor ele não é digno do seu salário. Não estou dizendo isso, estou falando apenas que, assim como o apóstolo Paulo e assim como Jesus também trabalharam, eu trabalho com as minhas próprias mãos e com o suor do meu rosto eu ganho pão de cada dia para a minha família e para o sustento da minha casa. E também ajudar a obra do Senhor no que diz respeito, pois estamos em construção, estamos com o templo em construção e estamos iniciando outra igreja na zona rural. Então, daí a importância da igreja estar investindo, focada nas construções dos templos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar início à lição, por sua vez, a lição de número 9, né, que fala sobre a mordomia do trabalho. Eu quero convidar os irmãos para nós iniciarmos lendo o textuário da lição, que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 10, que diz: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, por sua vez, aqui é o textuário da lição. A verdade prática da lição diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Então, aqui podemos perceber a importância do trabalho, né? O trabalho, ele dignifica o homem, por sua vez. O homem que trabalha, ele prospera, como diz um ditado, um adágio popular. Então, por sua vez, o trabalho ele não pode ser visto apenas por conta do pecado de Adão e Eva, né? Porque a Bíblia diz, né, que a terra vai produzir espinhos e agora com o suor do seu rosto você ganhará o pão de cada dia, com dores, né? Mas antes de Adão e Eva pecar, Deus já tinha deixado ali, por sua vez, duas funções para Adão e Eva no jardim do Éden. Os irmãos sabem quais são as duas funções, quais são os dois trabalhos que Deus havia deixado ali para Adão e Eva no jardim do Éden, antes mesmo deles pecarem, antes mesmo deles desobedecerem a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então vamos ver nesta lição sobre isso. Então o trabalho ele não pode ser visto como algo desprazeroso, como algo que deve ser feito sem motivação, porque o trabalho dignifica o homem. Antes mesmo da queda do homem, por sua vez, Deus já tinha dado ali a função de Adão e Eva lavrar a terra
e também guardar a terra, o jardim do Éden. Eu quero convidar os irmãos para nós vermos sobre esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Gênesis. Vamos ler aqui Gênesis, capítulo 2, versículo 15 da palavra de Deus. Então, o trabalho dignifica um homem, o trabalho é uma dádiva de Deus para nós, seres humanos. Então, nós devemos trabalhar com prazer, certo? Não devemos trabalhar trabalho escravo. Deus não aprova o trabalho forçado, certo? Mas o trabalho feito de boa vontade dignifica o homem, prospera a vida do homem e da mulher também. Vamos ler aqui Gênesis capítulo 2, versículo 15 da palavra de Deus, que diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então veja que o pecado não pode ser visto como maldição por conta de Adão e Eva terem pecado. Veio o trabalho, o homem agora tem que, com o suor do seu rosto, trabalhar, e a terra produzirá espinhos, e com dores ele ganhará o pão de cada dia. Não. O trabalho deve ser visto como uma maneira de dignificar o homem, porque imagine se Deus não tivesse dado uma ocupação para o homem e para a mulher. Não é? É como diz um adágio popular, não é? Que a mente desocupada é espaço para o diabo, não é? Operar. Então nós devemos estar com a mente sempre ocupada. Quando nós não estivermos com a mente ocupada na obra de Deus, primeiramente, porque a Bíblia diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós devemos ocupar nossa mente, sim, com o trabalho secular, não é? Honesto, é claro. Deus não aprova o trabalho desonesto, certo? O trabalho honesto, por sua vez, Deus abençoa. Por sua vez, Deus dignifica o homem por meio do trabalho honesto. Deus também não aprova o trabalho que, por sua vez, é escravo, né? O trabalho forçado, o trabalho em que não existe obediência à ética das leis trabalhistas, tanto do patrão como do empregado. Pois o patrão, ele deve, por sua vez, melhorar as condições de trabalho do seu empregado, no sentido de oferecer melhores salários para que ele possa trabalhar alegremente e trabalhar com satisfação. Porque Deus cobrará dos patrões que não der os direitos trabalhistas para os seus empregados. Então vamos continuar aqui na lição, meus amados. Quero convidar os irmãos para nós lermos aqui a palavra do Senhor em relação ao tema, a mordomia do trabalho, né? Eu quero convidar os irmãos para nós vermos aqui que o homem, não é? O ser humano, ele já nasceu para o trabalho. Onde está esta palavra? Lá em Jó. Vamos ler aqui, Jó, capítulo 5, versículos 6 e 7. O homem já nasceu para o trabalho. Então, o preguiçoso que não quer trabalhar, que também não coma. Assim disse o apóstolo Paulo, por sua vez, não é aquele que não quer trabalhar, que não coma. Porque Deus abençoa aquele que trabalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Além dele ganhar o pão, ele vai, por sua vez, ter condições de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. E principalmente ajudar a obra de Deus. Jó capítulo 5, versículos 6 e 7, que diz: Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Amém? Então, Jó, ele faz uma comparação aqui com as faíscas das brasas que o vento, por sua vez, leva para cima, né? Assim também é o homem que nasce para o trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outras passagens bíblicas que falam acerca da bênção que é o homem que trabalha. Quando eu falo homem, também eu vou a mulher, pois Deus não quer que a mulher também fique sem trabalhar, né? Os dois trabalhando, por sua vez, né, estarão sendo abençoados por Deus. Vamos ler aqui Salmos de número 128, da palavra de Deus, Salmos 128, versículo de número 2, que diz: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então, é uma bênção, por sua vez, aquele que trabalha com o trabalho das suas mãos, né? Como eu falei aqui, por sua vez, graças a Deus, eu não vivo da obra,
certo? Não tem condições a obra de Deus me manter, né? Meu padrão de vida, graças a Deus, Deus tem me dado condições para trabalhar, minha esposa também trabalha e me ajuda, e nós nos sustentamos e sustentamos a nossa família. E abençoamos a obra de Deus, é claro, né? Primeiramente. Então, é importante, né, a gente ter esse desejo de abençoar a obra de Deus, né? Porque a Bíblia diz claramente, né, trazer as primícias, né, para o Senhor, honra o Senhor com tuas primícias, e Deus, por sua vez, abundantemente abençoará os teus celeiros. Então, é importante nós termos esse desejo de trabalhar e abençoar a obra de Deus, né? É bíblico, né? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz aqui, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Louvado seja o nome do Senhor. Dignifica o homem, né? As pessoas que não trabalham, elas ficam mais sujeitas a ficar com depressão, porque elas ficam com a mente ociosa, elas ficam com a mente sem ocupação, né? E a mente desocupada é espaço para o diabo trabalhar, né? Então é importante demais o trabalho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele defende a questão do trabalho, não só na semana, não só de segunda a sexta, mas, por sua vez, se for necessário, no sábado também. Jesus trabalhou todos os dias. Vamos ler aqui João capítulo 9, versículo 4, que diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus trabalhou, por sua vez, mais de dia. Então, o modelo de trabalho, né, bíblico, aqui nós podemos perceber que é o trabalho diurno, ou seja, manhã e tarde, certo? É o trabalho em que nós podemos perceber, né, que é o trabalho bíblico, né? No caso que Jesus diz aqui na sua palavra, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, existem, é claro, trabalhos que à noite, por exemplo, quem trabalha em plantão de hospital, quem é vigia, né, por sua vez, quem trabalha dando plantão noturno, né? Mas a Bíblia, ela é clara aqui quando ela fala do trabalho diurno, né, ou à tarde, né, manhã e tarde. E à noite, por sua vez, não foi feito no sentido da Bíblia, no sentido bíblico, para o trabalho, certo? Então, é um modelo bíblico, não quer dizer que é pecado quem trabalha à noite. Eu estou falando dentro do padrão bíblico que Deus já estabeleceu o dia para o homem trabalhar, para o homem ganhar o seu pão de cada dia e também, por sua vez, não só o pão de cada dia, mas também ser abençoado de maneira tal que ele possa ajudar até as demais pessoas que estão à sua volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos continuando aqui na lição, vamos ler a leitura bíblica em classe, 2 Tessalonicenses 3, versículos 6 ao 13. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos convemos desordenadamente entre vós, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitarmos. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, o objetivo geral dessa lição, meus amados, é esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Então, o trabalho não é maldição. Não é porque Adão e Eva pecou que nós temos que trabalhar. Não, antes mesmo de ocorrer o pecado original no jardim do Éden, Deus já tinha dado as duas funções para Adão e Eva no jardim, que era lavrar a terra, por sua vez, semear a terra e guardar o jardim do Éden, né? Então, podemos perceber com isso que o trabalho honesto é bênção na nossa vida, amém? Vamos para a introdução da lição. O assunto dessa semana nos mostrará que Deus não fez o homem para viver
na ociosidade, ou seja, não é viver com a mente desocupada, mas para lavrar e guardar o jardim do Éden. Gênesis 2, versículo 15. Assim veremos como a Bíblia apresenta o conceito de trabalho, sua mordomia e os princípios cristãos para o trabalho. Então, nessa lição, irmãos, nós vamos aprender, por sua vez, né, a mordomia do trabalho, os princípios do trabalho, né, na vida cristã. Então, vamos ler o tópico 1 da lição. O trabalho de Deus na Bíblia. Subtópico 1, o trabalho de Deus na criação do universo. A Bíblia nos revela que Deus criou o universo e os seres vivos em 6 dias. Êxodo 20, versículo 11, Neemias 9, versículo 6. Ou seja, ela inicia a história da salvação, revelando o trabalho de Deus na criação do universo. Infelizmente, uma teoria falsa admite que o universo surgiu de uma explosão, Big Bang, e por acaso tudo se organizou no cosmos. Mas a palavra de Deus mostra que por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Salmos 10, versículo 4, Salmos 14, versículo 1, Salmos 53, versículo 1. Então podemos ver aqui que Deus, ele trabalhou 6 dias. E no 7º dia Deus descansou. Louvado seja o nome do Senhor, de todo o trabalho que ele havia feito. Então, isso demonstra para nós que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, ele trabalhou. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua trabalhando. Se nós formos ver agora, né, aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 17, por que eu falo isso? Porque os fariseus e os escribas, né, eles tentaram, por sua vez, acusar Jesus porque ele trabalhava no sábado. E a lei de Moisés, né, não permitia ninguém trabalhar no sábado. O povo de Israel teria que obedecer à lei de Israel, que foi criada lá no Antigo Testamento, que não poderia trabalhar no sábado. Nem o jumento poderia trabalhar no sábado. Nem o camelo, nem, por sua vez, nenhum animal de quem tinha animal poderia trabalhar no sábado. Era a lei de Moisés. Mas nós não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Nós estamos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se não fosse assim, né, ainda hoje nós teríamos que guardar a lei de Moisés. Ou seja, chegasse o sábado, ninguém poderia comprar nada, ninguém poderia ligar nenhum interruptor de uma lâmpada, porque gasta energia, e ninguém poderia colocar nenhuma comida no fogão, porque ia gastar o gás, né? Mas nós não estamos mais debaixo dessa lei, por sua vez, do sábado, porque a igreja do Senhor Jesus está debaixo da graça de Jesus. Porém, Israel estava debaixo da lei do sábado, certo? E Jesus veio mostrar que ele é o Senhor do sábado. Amém, meus amados? Ele veio mostrar para nós, né, que o homem não foi criado por conta do sábado, mas o sábado foi criado por conta do homem. Se você entendeu, diga amém. Vamos lá na lição aqui. João 5, versículo de número 17, diz: E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus mostrou aos fariseus, aos escribas daquela época, que ele trabalhou todos os dias, porque o pai continua trabalhando. Não é porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias que Deus parou de trabalhar, né? Porque Deus já criou o sol, né? Deus já criou as estrelas, a lua, Deus já criou os mares, as plantas, Deus já criou os peixes. Deus não vai trabalhar mais. Não, isso não é verdade. Deus continua trabalhando, né? O próprio Jesus diz: Meu pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Então, nós devemos imitar quem? Moisés ou Jesus? Né? Por que eu falo isso? Porque, infelizmente, existe, por sua vez, pessoas que pregam que nós temos que obedecer o sábado, que nós temos que guardar a lei do sábado, que Deus deu a Moisés lá na antiga aliança, para o povo de Israel. Nós não somos nação de Israel. Nós fomos chamados a ser filhos de Deus por meio, né, da fé em Jesus Cristo. Então nós éramos gentios e nos tornamos igreja do Senhor Jesus Cristo. Porém, a lei do sábado, ela foi criada para a nação de Israel. Então não podemos confundir, por sua vez, a lei do sábado para a igreja hoje, por sua vez, na atualidade. Amém, meus amados? Jesus claramente mostrou aqui que ele trabalhou no sábado, ele operou milagres no sábado. E por conta disso, ele foi perseguido pelos fariseus e os escribas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuando aqui.
Existe uma tal de uma teoria falsa, né, que admite que o universo surgiu de uma explosão, que é o Big Bang. Nós cristãos, nós não acreditamos nessa teoria. Por quê? Porque essa teoria, ela vai contra a palavra de Deus. Ela não acredita que Deus criou os céus e a terra pela própria palavra dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram todo o universo, o cosmos e o microcosmo. Então essa teoria do Big Bang é uma teoria falsa, né? Que por sua vez tenta mostrar, os cientistas tentam mostrar que quem criou o universo não foi Deus, mas sim foi decorrente de uma explosão que ocorreu chamada Big Bang. Então nós chamamos isso de heresia, nós chamamos isso de, por sua vez, os ardis de Satanás para enganar as pessoas, para que elas não acreditem na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, né? É como diz lá no Salmos 10, versículo 4, certo? Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não há Deus. Então, existem muitas pessoas que não acreditam que Deus existe. Ele só acredita no que ele vê e no que ele, por sua vez, comprova por meio das experiências químicas, experiências da física, experiências, né, do próprio conhecimento do homem. Mas Deus, claro que existe, né? Deus é o criador do universo. Nós não podemos ser levados por essa teoria do Big Bang. Deus é quem criou os céus e a terra. E Jesus diz, meu Pai trabalha todos os dias e eu também trabalho. Então nós devemos trabalhar todos os dias, se possível, para não ser pesado ao nosso irmão. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É claro que nós temos que tirar um dia para o Senhor, né? Os apóstolos do Senhor Jesus, eles começaram a fazer as reuniões no dia de domingo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo pela madrugada. A primeira pessoa que ele apareceu ali foi Maria Madalena e Maria Betânia. Então podemos perceber que hoje as Assembleias de Deus, né, no Brasil e outros países do mundo têm o domingo como dia do Senhor, pois nós seguimos que Jesus ressuscitou no domingo e a escola bíblica dominical fazemos no domingo, por sua vez, em consideração que Jesus ele ressuscitou no domingo de madrugada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o subtópico 2. O trabalho de Deus na criação do homem. As Escrituras dizem que Deus Pai formou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego da vida em suas narinas, tornando-o assim alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. A palavra mostra também que o Filho é o centro de todas as coisas criadas no céu e na terra, pois tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, versículo 16. O Espírito Santo também atuou na formação do ser humano, na grande obra da criação. Jó 33, 4. Logo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para adorar o Senhor, e Deus deu as duas funções a Adão e Eva. Quais foram as duas funções? Lavrar a terra e guardar o jardim. Então, antes mesmo de eles pecarem, antes deles mesmos desobedecerem a Deus, Deus já tinha dado o trabalho para eles. Então, o trabalho é bênção de Deus na nossa vida. É claro que devemos trabalhar, tentar trabalhar da maneira que a Bíblia diz, né? Se pudermos trabalhar de dia é melhor, né? Porque a noite foi feita para o descanso e para irmos para a igreja, né, irmãos? Imagina aí, você trabalhar a noite e dia sem parar, você não vai nem para a igreja. Por quê? Porque você não tem tempo para ir para a igreja. Geralmente os cultos é no domingo nos dias à noite, né? Geralmente nos dias da semana e no domingo à noite, certo? E a pessoa que trabalha de dia e de noite não tem tempo para a casa do Senhor. Então isso não é bênção, né? Pelo contrário, está sendo maldição na vida dessa pessoa, porque Deus criou o dia para trabalhar e a noite para ir para a casa do Senhor, para descansar e para ter tempo para a família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando na lição, terceiro subtópico, Deus continua a trabalhar. Ao ser acusado de desrespeitar o sábio, nosso Senhor respondeu assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. O Deus revelado nas Escrituras, o Criador dos céus e da terra, trabalha em prol da sua criação. Salmos 24, versículo 1. Salmos 65, versículo 9 e 10. Salmos 104, 30. Isaías 64, versículo 4. Então Deus, ele continua a trabalhar. Deus não parou de trabalhar. Mesmo ele tendo feito os céus e a terra e todas as coisas da criação do universo, e o homem a sua imagem e semelhança, Deus continua trabalhando. Todos os dias
e nós devemos trabalhar também todos os dias, né? Existe um hino da harpa cristã que diz: eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. O hino da harpa cristã de número 115. Então nós temos que ter esse desejo de trabalhar na seara do Senhor. Vamos para o tópico de número 2, a Bíblia e a mordomia do trabalho. Subtópico 1, o homem foi criado para o trabalho. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu que a atividade laboral fizesse parte de sua vida. Gênesis 2, versículo 5. No plano divino, o homem foi feito para trabalhar. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Gênesis 2, versículo 8 e versículo 15. Então, como já falamos, Deus criou o homem para trabalhar. Deus não criou o homem para ficar ocioso, por sua vez, com a mente desocupada. Porque aí Satanás ele se aproveita e começa a gerar maus pensamentos na vida do homem. E fazer coisas que não, por sua vez, agradam a Deus, né? Por isso que Deus deu o trabalho para o homem. Vamos para o subtópico 2, o trabalho antes da queda. As duas primeiras atividades laborais do homem foram lavrar e guardar a terra. Ao lado de Adão, Eva foi a primeira trabalhadora. Nesse sentido, podemos deduzir que antes da queda, o trabalho era agradável, sem desgaste físico e mental, nem doença e principalmente sem o perigo de morrer. Portanto, podemos afirmar que o trabalho estava no plano original da criação, ou seja, ele não foi um acidente pós-queda. Amém? Então, o trabalho já foi criado antes mesmo da queda de Adão e Eva. Então, não é maldição para o homem o trabalho. Pelo contrário, é bênção de Deus. Terceiro subtópico, o trabalho depois da queda. Infelizmente, após a ocorrência do pecado, tudo foi distorcido na vida do ser humano. Subtópico 3.1, o medo e a maldição. O ser humano passou a conhecer o medo, doenças nervosas, emocionais, perdeu a autoridade sobre os demais seres e conheceu a maldição da terra. Depois do pecado, né, de Adão e Eva, por sua vez, ocorreu as doenças. Veio os transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, né? O ser humano passou a ter mais receio de laborar com os animais, pois, por sua vez, os leões, ele ficou agressivo, né? A cobra passou a ter veneno, né? Para prejudicar, por sua vez, a saúde do homem. Então, Deus, no princípio de tudo, ele, por sua vez, não permitiu que os animais agredissem o homem. Depois da queda foi que gerou, por sua vez, a cobra ganhou a peçonha, a cobra, por sua vez, passou a causar doença no ser humano. Então, veja aqui, meus amados, que o medo e a maldição não faz parte, por sua vez, né, do trabalho, por sua vez, na época, antes do pecado original, né? Só depois do pecado original que veio as doenças, veio a maldição e assim por diante, e a morte também. Subtópico 3.2, a ecologia foi mudada, as condições ambientais foram transtornadas, Romanos 8, versículo 20, e em consequências, o homem viu-se a trabalhar penosa e arduamente. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3,17. O que era leve, suave e agradável, por causa do pecado, tornou-se pesado, brutal e desagradável, né, irmãos? Então, o trabalho, a princípio, o trabalho, ele era para ser agradável, né? Não trazer doenças ao ser humano, né? Antes do pecado de Adão e Eva. Depois do pecado de Adão e Eva, o trabalho passou a ser penoso, né? Passou a causar doenças, passou a causar maldições na vida do homem. Porém, não podemos deixar de trabalhar por conta disso, né? Porque Jesus disse, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos escolher o trabalho que é mais agradável. Deus a cada um dá um dom. Se você tem um dom de ser pedreiro, né, então faça com amor o que Deus lhe deu. Se Deus lhe deu o dom de ser médico, faça com amor a medicina. Se Deus lhe deu o dom de ser advogado, faça com amor dentro da palavra de Deus. Não praticando a mentira e nem defendendo a mentira. Né, irmãos? Então o trabalho tem que ser defendendo a verdade, a palavra de Deus. Né? Trabalhar com honestidade
obedecendo os princípios da palavra de Deus. Qual foi o primeiro trabalho que Deus deu ao homem? Lavrar a terra. Então, agricultura. Muita gente despreza a agricultura, mas foi o primeiro trabalho que Deus deu ao homem, Adão e Eva, foi lavrar a terra e guardar o jardim, né? Guardar, estou dizendo no sentido de Satanás já estava ali tentando, e a função de Deus era guardar para que não ocorresse a queda do homem. Infelizmente, Adão e Eva não obedeceram a Deus e por conta disso gerou a doença, a morte. Terceiro subtópico, 3.3, o trabalho tornou-se desgastante. Este versículo é o símbolo do desgaste do trabalho na Bíblia. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Gênesis 3,19. A expressão no suor do teu rosto pode remeter à ideia de trabalho mental e esforço físico. Quantas pessoas não se encontram mentalmente esgotadas e cansadas por causa de suas atividades profissionais? Os consultórios médicos estão lotados de pessoas com estafe e estresse. Há textos na Bíblia que nos lembram de tal realidade. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Eclesiastes 3,10. Jó também declarou, porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantam para voar. Jó 5, versículos 6 e 7. Então, o trabalho nasceu para o homem, nasceu para trabalhar. O homem que não trabalha, ele não progride na vida, ele não prospera na vida. Então, que esta lição sirva de exortação para nós trabalharmos na obra de Deus. Trabalharmos na nossa vida secular também, para abençoarmos a obra de Deus. Amém? Terceiro tópico, os princípios cristãos para o trabalho. Subtópico 1, o homem deve trabalhar com o suor do seu rosto. É a ideia do próprio esforço. Não há trabalho sem esforço. Embora tenha se tornado mais pesado com a presença do pecado, o esforço e o comprometimento do trabalho são uma característica de disciplina e método diante da vida. O princípio bíblico é esse: o homem comerá a partir do suor do seu esforço. Gênesis 3, versículo 19. Então, nada é fácil, né? Deus não vai fazer vir o pão do céu, como na época de Israel, né? Que ali era providência de Deus, né? Deus mandava o maná no deserto para o povo comer, né? Do céu, Deus mandava o maná para o povo. Né? Ali foi na época do deserto, lá não tinha padaria, mas hoje tem padaria, né? E geralmente os padeiros não vai dar de graça, né? Porque eles têm os lucros dele, têm as despesas dele. Então, tem que trabalhar para ganhar o pão, né? Para comprar o pão hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nada é fácil, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que se esforçar. Né? O apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha, também que não coma. Então, que nós possamos aproveitar essa palavra para exortar toda a igreja a valorizar o trabalho, né, do homem. Subtópico 2, o trabalho deve ser diuturno. A palavra de Deus revela que o tempo do trabalho vai até a tarde. Salmo 104, versículo 23. Ou noite e dia. 2 Tessalonicenses 3 e 9. Eis a perspectiva bíblica central do trabalho. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Salmo 128, versículo 2. Então, seja à noite, seja de dia, né? O que importa é trabalhar, certo? Porém, o trabalho que Adão e Eva faziam ali no jardim era de manhã e tarde. Né? Se nós formos seguir esse padrão, né, é o padrão que Deus deseja, né, primeiramente, para a sua igreja, é que ele tenha tempo à noite para ir para a casa do Senhor. Né? Porém, se alguém não conseguir arrumar emprego de dia e arrumar de noite também, né, desde que não deixe de ir para os cultos na semana, né, pelo menos 3 vezes por semana ir para a igreja, né, tudo bem. Mas se o trabalho não impede você de ir para a casa do Senhor, esse trabalho não está sendo de Deus, não é de Deus esse trabalho, porque está impedindo você buscar o Criador do universo. Né? Então, temos que refletir nessas questões que envolvem o trabalho. Né? Não ser pesado a ninguém. Outro princípio é o exposto por Paulo aos Tessalonicenses: nem de graça comemos o pão, nem de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. 2 Tessalonicenses 3:8. Não sejamos aproveitadores da bondade alheia. Tem muitas pessoas, irmão, que são sanguessuga, né? Dadá. Né? Só vê você para pedir. Né? Pede comida, pede dinheiro, né? Não quer trabalhar e vive pedindo. Então Deus não se agrada dessas pessoas. Deus quer que nós possamos trabalhar com as nossas próprias mãos e ganhar o nosso pão de cada dia. Isso aí é muito frequente hoje, né? As pessoas ficarem pedindo, né? Pede cesta básica, pede roupa, pede isso, pede aquilo, como se a igreja fosse casa de caridade, né? Casa do Senhor é, por sua vez, casa de oração,
né? Então nós devemos buscar primeiramente a salvação, né? E as demais coisas nos serão acrescentadas. Temos que buscar trabalhar com o trabalho das nossas mãos para ganhar o nosso pão de cada dia. Amém? Subtópico 4. O preguiçoso não deveria comer. Parece um discurso duro, mas há pessoas que não gostam de trabalhar e querem ter o padrão de vida como se estivesse trabalhando. A Bíblia é muito clara a esse respeito, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3,10. Nada é fácil, há um custo para o nosso sustento. Ora, a Bíblia condena expressamente a preguiça. Provérbios 6, versículos 6 ao 9, Provérbios 13, 4, Provérbios 19, 24. Então, Deus compara o preguiçoso com a formiga. A formiga ela não para de trabalhar, né? E o preguiçoso ele espera alguém dar comida na boca dele, porque não tem coragem de pegar a colher e colocar na boca. O preguiçoso tem medo de sair na rua pedindo emprego. Por quê? Ele tem medo de alguém, né, prejudicar ele, um leão pegar ele no meio da rua e comer ele, né? A desculpa dele é essa, né, que não trabalha porque, por sua vez, tem um leão no meio da rua e se ele for trabalhar, o leão vai comer ele, né? Então, irmãos, isso aí só vai atrair o quê? Maldição. Só vai atrair atraso na vida dele e na família dele. Então, Deus criou o homem para trabalhar, para correr atrás e se esforçar e ganhar seu pão de cada dia e sustentar sua família. Isso é a bênção de Deus na vida do homem e da mulher. Quando eu falo do homem, eu falo também da mulher. Nós não proibimos a mulher de trabalhar, né? Se tem alguma irmã que quer trabalhar, não tem problema, né? A mulher ajudar o marido, né? Não tem problema nenhum a mulher ajudar o marido. Amém? Continuando, subtópico 5. A relação de empregados e empregadores. Nas relações de trabalho, os cristãos devem manifestar os valores da palavra de Deus. Subtópico 5.1. Os padrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Efésios 6, 9. Os patrões cristãos têm o dever de zelar pelos direitos trabalhistas de seus empregados, sob pena de serem condenados por Deus. Tiago 5, versículo 4 ao 6. Então, os direitos trabalhistas têm que ser exercidos. Quem trabalha de carteira assinada, por exemplo, tem direito a férias, tem direito a 13º. O patrão que não pagar isso, irmão, ele está sendo sujeito a ser condenado por Deus, né? Porque o clamor dos trabalhadores vai chegar ao trono de Deus. E Deus vai, com certeza, julgar esses patrões que não pagam os direitos dos seus funcionários, dos seus trabalhadores. Eu estou falando de trabalhadores que trabalham de carteira assinada, né? Trabalhadores que estão dentro das leis trabalhistas, estão legalmente, né, com direito a exercer seus direitos, né? 13º, férias, quinquênio, né? Periculosidade, insalubridade, quem trabalha em risco, né? Por exemplo, trabalha em carro de lixo, né? Pegando material perfuro cortante. Quem trabalha na área da saúde está sujeito à contaminação, né? Por sangue, etc. Então, tudo isso é os direitos trabalhistas. E tem que ser exercido esse direito. Os patrões que não exercerem esse direito, eles estão sujeitos a ser condenados por Deus, porque não exerceram os direitos trabalhistas dos seus empregados. Subtópico 5.2, empregados cristãos, há também orientação e mandamento para os empregados. Vós servos, obedecer a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Efésios 6, 5 a 8. Os empregados cristãos não devem fugir ao seu compromisso de trabalho, antes devem executá-lo como se fosse ao Senhor. Então, o trabalhador crente, cristão, ele deve trabalhar no seu trabalho como se fosse para Deus. Mesmo na ausência do seu patrão, ele deve fazer o trabalho, né, da melhor maneira possível, porque ele não está trabalhando para o seu patrão, ele está trabalhando primeiramente para Deus. Então, se o funcionário pensar assim, sempre ele vai ser um funcionário exemplar na empresa, ou na prefeitura, ou em qualquer órgão do Estado, né, seja municipal, estadual ou federal. Sempre ele vai ser um funcionário que vai ter elogio do patrão dele, porque ele sempre é assim, ele trabalha para o patrão, não. Ele trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. E é claro que Deus recompensará o seu esforço. Subtópico 5.3, não se submeta ao trabalho vil.
O trabalho escravo, a exploração laboral infantil, bem como ofícios oriundos do vício, do crime e da prostituição, são abominações aos olhos do Criador de todas as coisas. Não podemos contrariar as leis divinas e humanas, que zelam pela dignidade do trabalho. Trabalhemos honestamente para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus não aprova o trabalho escravo, né? O trabalho que não dá dignidade ao homem. Deus não quer ninguém trabalhando de forma escrava, certo? Sem direitos trabalhistas, sem direito a ter 13º, a ter férias, sem direito quem tem trabalhos de risco, a insalubridade, a periculosidade, a difícil acesso. Então Deus vai cobrar desses patrões que não estão pagando os direitos dos seus funcionários. E também os trabalhadores cristãos devem trabalhar para Deus primeiramente e depois para o patrão, né? Conclusão: nos seus primeiros dias de criação, o Criador executou sua obra com poder sobrenatural a partir da sua palavra. Ao expressar sua vontade, tudo passou a existir. Assim ele criou o homem pelo seu poder e o criou para lavrar e guardar a terra. É dessa perspectiva que devemos exercer a nossa mordomia no trabalho, glorificando a Deus e abençoando o próximo. Amém? Eu creio que essa lição foi bênção para nós quando se fala da mordomia do trabalho, né, irmãos? Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou conosco e que nós possamos valorizar o nosso trabalho e fazê-lo com amor. Você que é pastor, que vive da obra de Deus, faça a obra de Deus com amor também. Não é pecado você trabalhar também, pastor, né? Deus deixou o trabalho para dignificar o homem. Amém? Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos e ricamente e que vocês aproveitem a escola bíblica dominical em nome de Jesus.